E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu trago para vocês o final da história de Double Helix ou A Road Trip to Love a partir do episódio 8. Só que antes de começar, um aviso importante. Para acompanhar esse vídeo direitinho, é bom que você esteja vendo a série, tenha assistido aos filmes ou pelo menos esteja acompanhando minhas resenhas semanais. O nosso ponto de partida aqui é justamente depois de Xiao Shen entrar em coma, então eu não vou recontar tudo desde o começo. Também vale reforçar uma coisa, existem diferenças entre a série e a novel. Na novel, os acontecimentos são bem mais intensos, mais pesados e mais explícitos, enquanto a adaptação vem ajustando algumas situações. Então o que eu vou contar aqui é o caminho da história original, mas lembrando que a série pode adaptar certas cenas de outro jeito, como eles já vêm fazendo. A essência, no entanto, continua sendo essa. Depois do coma de Xiao Shen, a história entra em uma fase ainda mais dolorosa, marcada por culpa, obsessão, reencontros e escolhas que mudam completamente o destino deles. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e bora lá comentar tudo da novel de A Road Trip to Love, que é o livro que está sendo adaptado na versão série chamado Double Helix. Então deixa rolar. A partir do volume 3, A Road Trip to Love já não está mais no território do primeiro amor adolescente, nem apenas no drama da separação. A história começa essa nova fase depois de uma destruição enorme. Xiao Shen passou cerca de um ano em coma e acordou carregando no corpo e na mente as marcas de tudo que viveu. Ele já não é o estudante brilhante e afiado de antes. Agora seus movimentos são mais lentos, sua coordenação falha, a memória o trai e até tarefas pequenas exigem um esforço que antes seria impensável. Mesmo assim, ele tenta reconstruir uma vida mínima, quase silenciosa, administrando uma pequena livraria e valorizando cada dia como alguém que morreu e voltou. Só que voltar à vida não significa voltar inteiro. Xiao Shen sente falta do filho, Wen Yang, e também de Zulan, a mulher com quem se casou e que, de alguma forma, fez parte de sua tentativa de viver uma vida possível longe de Lufan, mas ele não consegue voltar para aquela casa, nem ocupar novamente o papel de marido ou de pai em tempo integral. Ele se vê como um fardo, alguém quebrado demais para exigir espaço na vida dos outros e, ao mesmo tempo, a Lufan sempre rondando sua existência, tentando cuidar dele, tentando compensar um passado que não pode ser apagado. Lufan aparece como um homem diferente, ou pelo menos como alguém tentando desesperadamente ser diferente. Ele oferece caronas, aparece na livraria, cuida de Xiao Shen quando ele se perde nas próprias limitações e tenta transformar gestos práticos em pedidos de perdão. Em uma das cenas mais simbólicas desse recomeço, Xiao Shen esquece uma torneira aberta e o apartamento inunda. Lufan limpa tudo, salva os livros, cozinha para ele e tenta preencher a casa com uma presença quase doméstica, como se dissesse, sem dizer, eu posso cuidar de você agora. Mas Xiao Shen ainda o chama de Sr. Lu, ainda ergue uma parede entre os dois, ainda não sabe se pode confiar naquele homem que já foi seu amor, sua ruína e sua obsessão. O problema é que, mesmo ferido, Xiao Shen ainda ama Lufan, e isso talvez seja o ponto mais cruel dessa fase. Ele tenta se convencer de que a distância é maturidade, de que o ressentimento é proteção, de que o passado já deveria ter morrido, mas basta Lufan se aproximar para algo nele ceder. No dia dos namorados, quando Lufan lhe dá o anel deles e o beija, Xiao Shen entra em pânico. Não apenas pelo beijo, mas pelo que ele reabre. Amar Lufan depois de tudo parece absurdo, parece perigoso, parece uma recaída, e ainda assim continua sendo a coisa mais verdadeira dentro dele. É nesse período que o passado retorna também por outro caminho. Xiao Shen reencontra o irmão mais novo, Sheng e Sheng, agora vivendo com Qinlan. Esse reencontro mexe profundamente com ele, porque Sheng e Sheng não é apenas seu irmão mais novo, é a testemunha de todos os destroços. Foi ele quem viu Xiao Shen se despedaçar por Lufan, foi ele quem tentou protegê-lo, foi ele quem carregou culpa, raiva e amor familiar durante anos. Quando os dois irmãos se reencontram, há afeto, mas há também muita dor acumulada. Sheng e Sheng quer levar Xiao Shen embora, só quer protegê-lo outra vez, quer arrancá-lo da órbita de Lufan. Só que Xiao Shen já não é mais o adolescente trancado em casa, implorando por uma última chance de ver o namorado no aeroporto. Ele agora sabe que proteção também pode virar prisão. A tensão explode quando Xiao Shen
Shen descobre que Lu Fan sabia onde Shang e Sheng e Qinlan estavam e escondeu essa informação. Lu Fan não fez isso por descuido, ele escondeu porque tinha medo de que Xiao Shen reencontrasse o irmão, reencontrasse uma rede de afeto fora dele e fosse embora. É um gesto possessivo, egoísta e muito fiel ao Lu Fan de sempre. Ele ama, mas ama tentando controlar o mundo para não perder. Shang e Sheng e Qinlan tentam levar Xiao Shen dali e Lu Fan, acuado, pede que Xiao Shen diga na cara dele que o odeia, que nunca mais quer vê-lo, que quer que ele desapareça. Se Xiao Shen dizer isso, talvez Lu Fan conseguisse desistir, mas Xiao Shen não consegue dizer, e esse é o ponto de virada do volume 3. No carro, enquanto se afasta, ele entende que toda raiva, toda mágoa, todo trauma não apagaram o amor. Ele pode condenar Lu Fan, pode reconhecer os erros dele, pode ter medo dele, mas não consegue arrancá-lo de dentro de seu coração. Então Xiao Shen volta não como quem esqueceu o passado, mas como quem aceita que amar Lu Fan é a tragédia e a salvação da sua vida. Quando ele reencontra Lu Fan, exausto e quebrado, agarra-se a ele como se estivesse desistindo de fugir. A reconciliação não vem limpa nem perfeita, vem cheia de lágrimas, de culpa, de desejo e de uma promessa silenciosa de tentar mais uma vez. A partir daí, os dois reatam, eles transam, mas a importância da cena não está no erotismo, e sim no contraste com o passado. Xiao Shen ainda sente vergonha do próprio corpo fragilizado, da idade, das sequelas, da sensação de não ser mais desejável. Lu Fan, por outro lado, tenta mostrar que ainda o quer, que o corpo de Xiao Shen ainda é o corpo da pessoa que ele passou a vida inteira desejando. É uma tentativa de reparar, mesmo que reparação nenhuma seja simples quando a ferida foi causada pela própria pessoa, que agora oferece cuidado. Por um tempo, o recomeço parece possível. Lu Fan vende a livraria de Xiao Shen e o leva para perto de si, colocando ele como uma espécie de assistente especial no seu escritório. Xiao Shen sabe que não é exatamente útil ali, em muitos momentos sente-se quase decorativo, como alguém mantido por perto mais pelo afeto de Lu Fan do que pela função que exerce, mas ao mesmo tempo há uma doçura nessa rotina. Ele pode ver Lu Fan durante o dia, estar ao lado dele, acompanhar sua vida. O volume 3 termina com essa esperança frágil. Fala em transferir os negócios ao filho, Xiao Lu, para viajar com Xiao Shen. Xiao Shen, por sua vez, já não sonha com grandes coisas. Para ele, qualquer lugar serve, desde que possa continuar vendo Lu Fan. Então, gente, para quem não pegou aqui, tanto Xiao Shen quanto o Lu Fan, eles têm filho na novel, tá, gente? Beleza? Continuando aqui então. Mais tarde, o recomeço deles ainda está longe de ser estável. Zulan, ex-esposa de Xiao Shen e mãe de Wei Yang, está gravemente doente no hospital. Xiao Shen a visita com flores, carinho e culpa. Zulan não é tratada como vilã, pelo contrário, ela é uma presença doce, alguém que também sofreu dentro da história de Xiao Shen. Ela decide fazer uma cirurgia e Wei Yang pede que o pai venha vê-la mais vezes, porque a mãe sofreu demais. Lu Fan não lida bem com isso. Para ele, Zulan é mais que uma ex-esposa. É o símbolo de tudo o que Xiao Shen viveu longe dele, da família que ele não pôde controlar, do filho que não é seu, da vida em que ele não foi o centro. Os ciúmes de Lu Fan vira crueldade. Ele pergunta por que Zulan ainda não morreu, tenta impedir Xiao Shen de ir ao hospital e quando a cirurgia coincide com seu aniversário, Xiao Shen escolhe ficar com Lu Fan. Não porque não se importe com Zulan, mas porque tem medo de perder Lu Fan outra vez, medo de provocar uma explosão, medo de que aquele amor recém-recuperado desmorone, que ele tem medo de acordar o dragão de novo, né? A cirurgia acaba falhando e Zulan morre. Xiao Shen perde a última chance de se despedir. Wei Yang diz que a mãe não o culpou, apenas achou uma pena. E isso talvez doa ainda mais, porque não há acusação explícita onde Xiao Shen pudesse descarregar sua culpa. Há apenas a ausência, o luto e a certeza de que ele escolheu errado e nunca poderá reparar. Depois disso, Lu Fan piora. O dragão acorda. Ele passa noites fora, volta frio, irritadíssimo, incapaz de suportar quando Xiao Shen fala de Zulan. Xiao Shen tenta entender, tenta justificar, tenta não culpar Lu Fan pelos ciúmes, mas a dinâmica entre os dois começa a apodrecer de novo. Xiao Shen chama Wei Yang para visitá-lo escondido enquanto Lu Fan está fora. Quando Lu Fan volta e encontra pai e filho abraçados, explode. Arranca Wei Yang de Xiao Shen, humilha o menino e principalmente humilha Xiao Shen ao dizer que aquela casa é dele e que ele manda quem quiser embora. Essa frase quebra algo essencial. Xiao Shen percebe que vendeu a livraria, deixou o apartamento, abriu mão da independência e se instalou na mansão de Lu Fan como alguém sem chão próprio. Ele não é dono de nada ali, nem da casa nem
nem da rotina, nem do direito de receber o próprio filho. O amor que deveria protegê-lo voltou a parecer uma jaula. A situação fica ainda pior quando Xiao Shen descobre que Lu Fan passou noites em hotel e admite que transou com outra pessoa. Xiao Shen não explode como antes, ele fica frio, calmo, quase vazio, e é justamente essa calma que o assusta. Ele diz, em essência, que quer igualdade. Se Lu Fan pode ter filho, amantes, liberdade e poder, então Xiao Shen também poderia ver Ye Yang sem pedir permissão a Lu Fan. Quando ele sugere a separação, Lu Fan perde o controle e o agride. Xiao Shen se retira, humilhado, mas não completamente destruído. Dessa vez, algo mudou, ele não está disposto a desaparecer dentro da dor de Lu Fan. Então Xiao Shen liga para Sheng Yisheng e pede dinheiro emprestado para comprar um pequeno apartamento. Sheng Yisheng aparece pessoalmente, mesmo estando fora com Qin Lan, e ajuda o irmão a encontrar uma casa. Esse momento é importante porque devolve a Xiao Shen algo que Lu Fan havia engolido, dignidade. Sheng Yisheng o lembra de que ele ainda é amado, ainda tem família, ainda pode escolher um lugar próprio. Xiao Shen não precisa sobreviver apenas como extensão do desejo de Lu Fan. Quando Xiao Shen volta à mansão para pegar suas coisas, ele leva pouco, algumas roupas, alguns livros, quase nada, e diz a Lu Fan que vai embora. A cena é dolorosa porque não é um rompimento cheio de gritos, mas de lucidez. Xiao Shen lembra que Lu Fan pediu que ele confiasse, que abandonasse a livraria, que fosse viver ao lado dele, mas no fim o amor voltou a se transformar em medo e dependência. Para continuar amando Lu Fan, Xiao Shen precisa primeiro recuperar a si mesmo. E é aí que vem uma das melhores inversões simbólicas da história. Lu Fan vai até a nova casa de Xiao Shen na chuva e toca a campainha. Primeiro tenta pedir desculpas. Xiao Shen se recusa a voltar. Lu Fan vai embora, mas retorna com uma mala. Encharcado, humilde, quase infantil, ele pede para morar ali como inquilino. Diz que Xiao Shen será o dono da casa, que poderá expulsá-lo, castigá-lo, deixá-lo dormir na rua se ele fizer algo errado. Depois de uma vida tentando possuir Xiao Shen, Lu Fan aceita entrar no espaço dele sem controlar as paredes. É um pedido de perdão, mas também é uma rendição. Xiao Shen quase o perdoa naquele momento, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Lu Fan, pela primeira vez, parece entender que amor não é tomar a casa do outro, e sim pedir licença para ficar. Eles fazem exames por causa das traições de Lu Fan, né, gente? Lu Fan acabou transando com um rapaz que é soro positivo, e ele ficou com medo de ter passado isso para o Xiao Shen, mas por sorte, nem o Lu Fan, nem o Xiao Shen contraiu o vírus. Continuando, Xiao Shen percebe que o maior medo dele não era adoecer, era perder Lu Fan mais uma vez, e Lu Fan, por sua vez, admite que envelheceu, que já não aguenta a possibilidade de ser abandonado de novo, que sua violência muitas vezes nasce desse pânico. A reconciliação deles não apaga o passado, mas muda a estrutura da relação. Xiao Shen permanece na própria casa, Lu Fan paga o aluguel, aceita as regras, tenta caber naquele espaço que não é dele. Xiao Shen reabre uma livraria com apoio financeiro de Lu Fan, mas agora sem a mesma sensação de prisão. Ele visita o túmulo de Zulan. Lu Fan ainda sente ciúmes, ainda é possessivo, ainda não se transforma magicamente em um homem equilibrado, mas aprende a recuar, aprende que se apertar demais, Xiao Shen vai embora. O extra, tempo simples, funciona quase como um respiro depois de tanto sofrimento. Ele mostra Xiao Shen e Lu Fan em uma convivência mais doméstica, ainda cheia de ciúme, possessividade, implicâncias e desejo, mas com menos desespero. A brincadeira sobre a rotina, sobre trabalho, sobre o que os outros percebem da relação deles, e a intimidade continua existindo, mas o foco está mais na dinâmica familiar torta que eles construíram. Não é um final de contos de fada. Lu Fan continua sendo Lu Fan, intenso, controlador, ciumento, às vezes absurdo. Xiao Shen continua sendo alguém marcado, irônico, frágil e forte ao mesmo tempo, mas agora há uma diferença. Ele tem casa própria, voz própria e a capacidade de dizer não para Lu Fan. E aqui a gente termina a história, né, gente? Então sim, a Road Trip to Love Double Helix tem final feliz. Lu Fan e Xiao Shen, mesmo depois de tudo que eles passaram, terminam juntos. Final feliz do jeito que a gente queria. No fim, gente, a Road Trip to Love não entrega um amor purificado, entrega um amor sobrevivente. Lu Fan e Xiao Shen não terminam como exemplo saudável, nem como casal curado de todos os traumas. Eles terminam como duas pessoas que passaram décadas se destruindo, se
perdendo e se reencontrando, até aprenderem tardiamente que amar não basta se não envolver espaço para o outro respirar. No fim, a obra termina dizendo que algumas histórias de amor não são bonitas porque foram fáceis, são inesquecíveis porque sobreviveram ao pior de seus próprios personagens. O amor aqui não salva ninguém de forma limpa, ele fere, aprisiona, humilha, enlouquece e cobra caro. No entanto, é o que faz esses personagens voltarem para casa, mesmo quando a casa precisa ser reconstruída do zero, com novas regras, novas portas e, finalmente, a possibilidade de alguém bater e pedir licença antes de entrar. E agora bora comentar tudo do casal secundário, gente. A história deles está no volume 4 e no volume 5 de A Road Trip to Love, né, que é dividido da seguinte forma: volume 1, 2, 3 e 6 é Xiao Shen com Lufan. Volume 5 e 4 traz a história do Qinlan e do Sheng e Sheng. E aqui, gente, eu vou partir exatamente do mesmo ponto. Então, deixa rolar. O volume 4 muda rapidamente o foco para Qinlan e Sheng, revelando como nasceu esse outro casal da história. Qinlan começa como um playboy bonito, popular e acostumado a jogos de sedução, até conhecer Sheng, irmão mais novo de Xiao Shen, e se encantar com aquela mistura de arrogância, talento musical e vulnerabilidade. O que parecia apenas provocação vira atração, depois ciúmes, medo e por fim amor. Mas esse romance já nasce atravessado por uma confusão dolorosa. Xiao Shen e Sheng têm nomes parecidos e também se parecem fisicamente. Quando Qinlan salva Xiao Shen em um bar, ele inicialmente pensa estar salvando Sheng, e Xiao Shen, bêbado e destruído pela notícia do casamento de Lufan, confunde Qinlan com o próprio Lufan. Os dois acabam transando e a revelação destrói os três. Xiao Shen percebe que foi usado como substituto. Sheng se culpa por amar alguém que feriu o irmão, e Qinlan admite que sempre amou Sheng. Incapaz de lidar com o estrago, ele vai embora para o Japão. 2 anos depois, Qinlan volta, ainda apaixonado. Apesar dos maus entendidos e do orgulho dos dois, ele e Sheng se reconciliam e passam a viver uma fase mais estável, juntos entre música, implicâncias, rotina e desejo. Só que a felicidade dura pouco. A família de Sheng começa a perceber a relação dos dois. A mãe adoece, o pai morre. Nesse clima, Sheng confronta Lufan depois de ouvir uma briga dele com Xiao Shen. A discussão termina em tragédia. Lufan empurra Shen, que cai em uma encosta, machuca gravemente as costas e fica sem conseguir andar. Qinlan o encontra, leva ao hospital e Sheng entra em coma por 2 dias. Quando acorda, percebe que suas pernas não respondem. Pouco depois, a mãe dos irmãos piora. Finalmente abraça Sheng em sua fragilidade, mas morre em seguida. A partir daí, Qinlan entende que amar Sheng não significa apenas ficar ao lado dele, significa sustentá-lo quando tudo ao redor desaba. Ele decide levá-lo ao Japão para tratamento. Lá, os médicos indicam que existe chance de recuperação com tempo, paciência e reabilitação. Qinlan aluga um chalé, acompanha consultas, cuida da rotina, tenta transformar o tratamento em uma nova vida possível. Sheng, mesmo fragilizado, mantém momentos de humor e dignidade. Ele ainda é ele, mesmo preso a uma cadeira de rodas, mesmo dependendo de Qinlan para coisas básicas. E essa dependência, em vez de destruir o amor dos dois, torna o vínculo ainda mais profundo. Então Li Yan entra na história como uma força de crueldade. Ela é uma mulher ligada ao passado de Qinlan, obcecada por ele e incapaz de aceitar que foi preterida. Li Yan provoca Sheng, humilha sua condição, chama ele de aleijado e explora justamente o ponto em que ele está mais vulnerável. O que ela faz depois, então, é uma das viradas mais sombrias da obra. Li Yan abusa de Sheng, ela extua ele. Ao mesmo tempo, os pais de Qinlan descobrem a relação dele com Sheng. O pai reage com violência e exige que Qinlan tenha uma esposa e tenha filhos para garantir a linhagem. Qinlan tenta negociar, tenta encontrar uma solução formal que proteja Sheng, mas Li Yan cria a armadilha perfeita. Ela aparece dizendo que está grávida. Qinlan entende a verdade. A criança não é dele, a criança é de Sheng, fruto da violência que Li Yan cometeu.
e é exatamente por isso que ele não pode simplesmente negar o casamento. Se recusar, Li Yan pode aparecer diante de Shang Shang com a criança nos braços e destruir a pouca estabilidade que ele recuperou. Então Qinlan aceita se casar com Li Yan, não por amor, não por covardia simples, mas como um pacto horrível de proteção. Ele se casa para esconder a verdade de Shang Shang e impedir que Li Yan use a criança como arma. O casamento acontece de forma discreta, quase fúnebre. Li Yan ganha o papel de esposa, mas não o coração, nem a vida real de Qinlan. A criança nasce e recebe o nome de Lin Jing ou Xiao Jing, e a partir daí todos passam a viver em uma mentira sustentada pelo medo. Os anos avançam, Shang Shang se recupera, volta a andar, conclui os estudos, trabalha com arquitetura e permanece ao lado de Qinlan. Por fora, a vida parece organizada. Qinlan assume negócios da família em Xiamen. Shang Shang reconstrói sua carreira. O amor dos dois sobrevive, mas Li Yan continua existindo como esposa legal, fantasma e ameaça. Xiao Jing cresce em uma espécie de abandono emocional, negligenciado pela mãe, deslocado dentro de uma história que começou antes mesmo de ele nascer. Muito tempo depois, Qinlan leva Shang Shang para conhecer Xiao Jing. O encontro mexe com Shang Shang de forma imediata. Ele sente uma familiaridade estranha no menino, uma conexão que não sabe explicar completamente. Quer cuidar dele, quer protegê-lo, quer trazê-lo para perto. Qinlan então decide que é hora de contar a verdade. Shang Shang entende que Lin Jing é seu filho. A revelação é devastadora e ao mesmo tempo profundamente ambígua. Há tristeza pela origem daquela criança, mas também há uma alegria instintiva, um reconhecimento de sangue e afeto. Shang Shang abraça Qinlan e depois começa a se abrir para Lin Jing, não como um peso do passado, mas como alguém que também precisa ser amado. Nessa fase final, Shang Shang pede que Xiao Shen cuide de Lin Jing por um tempo como tio, para que a aproximação seja gradual. Quando Lin Jing aparece, Xiao Shen reconhece nele o filho de Shang Shang, e em vez de rejeitar a criança como lembrança de violência, ele escolhe protegê-la. Esse é um dos movimentos mais bonitos do fim. A nova geração não é culpada pelos pecados dos adultos. Lin Jing não é a tragédia que o gerou. Ele é uma criança que precisa de casa, afeto e pertencimento. E isso é algo que Xiao Shen, Qinlan e Shang Shang vão garantir que ele tenha. E é isso, gente. Essa foi toda a história aí de A Road Trip to Love. Eu sei, muito mais pesado do que vocês imaginavam, né? Principalmente se tratando do Qinlan e do Shang Shang, gente. Mas e aí? O que vocês acharam dessa história? Provavelmente a série deve terminar no fim do livro 3. Talvez eles acrescentem alguma coisinha ali ou acolá do livro 6, né? Só para trazer um episódio especial aí futuramente em breve. Mas eu acho que a história vai terminar no volume 3 mesmo e que a gente vai ter o final feliz assim como é na novel, né, gente? Porque a série tá muito mais leve. E se a novel pesada assim teve final feliz, acredito que a série não vai fazer diferente. Então Lu Fan e Xiao Shen devem terminar felizes juntos, assim como Qinlan e Shang Shang. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E aí, o que vocês acharam? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!